Glimpse of Us, ou trazendo por português Vislumbre de Nós, é uma música do cantor e artista Joji, lançada em 2022, fazendo parte do último álbum do Joji, o Smithers. Sendo uma das músicas mais famosas do Joji, explodindo e popularizando no TikTok, já conta com mais de 1 bilhão de reproduções no perfil do Spotify do Joji. E não é à toa isso, porque realmente é uma música muito boa. Porém, nesse vídeo, eu não tô pra falar especificamente dela, e sim do que acompanha a música quando ela for lançada no YouTube. Eu, por exemplo, sou um grande fã do Joji e sempre vi todos os clipes que ele faz, porque todos sempre têm bastante criatividade e são diferentes dos clipes das músicas grandes que a gente vê por aí. Porém, quando você vê todos os clipes do Joji, com certeza vai ter um que vai te chamar muito mais atenção. Porque nesse clipe, o Joji teve uma direção de arte e produção genial e que simplesmente faz você questionar o próprio clipe e não saber se aquilo é uma gravação real ou não. Tá, mas se você vendo isso e ficou com essa dúvida também, relaxa que já já eu respondo isso. Mas pra gente entender tudo isso, primeiro a gente precisa entender a própria música em si. Essa música, de longe, é uma das mais diferentes que o Joji já fez, que se deve muito ao fato da música inteira ser composta apenas pelo piano melódico e a própria voz do Joji, sendo com certeza a música que mais se destaca por todo o álbum. E mesmo parecendo simples por ter poucos instrumentos, ainda assim é uma das músicas mais profundas e melódicas do Joji. Glimpse of Us fala sobre o vislumbre de uma relação passada e a frustração com um novo relacionamento, mesmo parecendo tudo perfeito, podendo até ter o significado retratado com a filosofia do Schopenhauer. A música, ainda que tenha um tom melancólico, também possui uma letra dramática que se encaixa perfeitamente no piano e com a harmonia das vozes do cantor, que são parte fundamental dos elementos que compõem a música. E tudo isso faz uma música super impactante e marcante para os fãs do Joji, sendo que fora Slow Dance in the Dark, Glimpse of Us é uma das músicas mais pedidas e esperadas para ser tocadas no show do Joji, que mostra o quanto os fãs gostam da música e o quanto se tornou popular também. Sério, tanto de casalzinho que fez vídeo pro TikTok com essa música não deve estar escrito. Porém, Glimpse of Us, mesmo que ainda seja bastante complexa e profunda, ainda assim é uma das músicas mais calmas do Joji. Porém, que muda completamente quando você vê o clipe. Simplesmente pelo contraste absurdo de uma música calma e melódica com um clipe que pode ser resumido só com uma palavra. Logo ao iniciar o clipe, vemos um homem que aparenta estar acordando com diversas bebidas e cervejas no chão, e um maço de cigarro com apenas um dentro. Depois mostra o homem no espelho segurando uma câmera antiga, onde a gente já pode tomar a conclusão que tudo que a gente vê no clipe é sobre a perspectiva dele. E um pouco depois a gente já vê a situação que essas pessoas estão. Uma casa suja, com roupas, cervejas e até animais em todo lugar, mostrando claramente a falta de preocupação dessas pessoas com uma casa ou até com a vida. E em todas as gravações que eles aparecem sempre estão com o rosto borrado ou com balaclavas e máscaras. Já dá pra se questionar se essas pessoas realmente não queriam que suas identidades fossem expostas no clipe ou foi apenas uma escolha artística do clipe. E mais algumas vezes, o clipe mostra várias formas de indicar o quanto essas pessoas simplesmente não ligam pra própria vida, ou aonde elas se encontram, porque pra eles uma vida absurda e louca assim já virou rotina, e tudo isso já é normal pra eles. E isso fica ainda mais absurdo e evidente quando chega o primeiro refrão da música. Explosões, bebidas, carros, festas e todo tipo de coisas criminosas são mostradas. Pra falar a verdade, tantas coisas passam rápido no refrão que é quase impossível falar de tudo. Porém, tudo isso já reforça o nosso argumento de um estilo de vida simplesmente destrutivo, sem qualquer preocupação com as consequências, não podendo representar melhor o caos que esse clipe é. Logo depois, quando começa o segundo verso, o clipe já começa a mostrar as consequências dos atos, com diversas gravações de brigas entre outras pessoas e até entre eles próprios, onde pode se notar claramente uma frustração e tristeza em todos eles. E depois vem a primeira cena que mostra realmente o que parece ser um término de um relacionamento ou alguma segunda chance, onde dá pra se notar pelas mensagens o motivo dele ter entrado nesse estilo de vida. Mas agora não adianta mais e não tem como voltar atrás. Então logo em seguida entra o refrão e mostra novamente um monte de cena simplesmente absurda, com dessa vez muito mais destruição em festas. Porém só que agora já não é mais tão divertido como antes as coisas. O cansaço desse estilo de vida já começa a ser bem aparente, principalmente com muitas discussões policiais e brigas entre eles próprios até. E com a música acabando e tudo se acalmando novamente, mostra já o homem em completa frustração e tristeza, onde a música acaba e deixa aberto com o que realmente aconteceu com eles depois de tudo isso. Bom,
Depois de analisar o clipe inteiro, a maior dúvida que fica na minha mente é se esse clipe e todas essas gravações são reais e realmente aconteceram, ou só fazem parte de uma grande produção só pra esse clipe. E nenhuma parte do clipe deixa explícito que realmente é tudo isso. Em vários momentos vemos pessoas dizendo para pararem de ser filmadas e cenários simplesmente absurdos para ser uma produção. E dá pra tomar a conclusão que se esse clipe realmente foi planejado, foi uma atuação simplesmente absurda. E por muito tempo eu fiquei com essa questão na minha mente. Porém, depois de ir atrás mais a fundo, eu vou explicar pra vocês o que realmente é todo esse clipe de Glimpse of Us e por que ele é genial. Pesquisando e indo um pouco mais a fundo pela internet, eu acho várias pessoas se fazendo a mesma pergunta que eu. Qual o contexto do vídeo? Isso é real? Como eles gravaram isso? Mas mesmo indo até no Reddit eu ainda não achei nenhuma resposta. Porém, tudo mudou quando eu estava procurando e achei esse artigo da Billboard, onde é entrevistado o próprio diretor do clipe, onde ele dá respostas muito interessantes e responde às nossas maiores dúvidas. E agora a gente vai dar uma passada por toda essa entrevista para entender realmente como tudo aconteceu. O diretor em questão é o Dan Strait. Além de ter feito o clipe da música do Joji, ele também já trabalhou com Diplo, Major Lazer e até já dirigiu clipes por Justin Bieber. Porém, de acordo com ele, nenhum outro foi tão diferente quanto dirigir Glimpse of Us. E logo em seguida temos uma frase muito interessante do diretor. O vídeo foi projetado para borrar a linha entre a ficção e a realidade. Ou seja, desde o começo, o Jorge já tinha em mente de fazer as pessoas se confundirem se aquilo é real ou não. E só por isso já mostra um pouco o quanto o Jorge foi gênio nesse projeto. Um pouco depois pergunto para ele qual a ideia inicial que teve para começar o projeto. E o diretor diz o seguinte: a primeira coisa que eu queria era que parecesse totalmente real. Eu também não queria que parecesse simplesmente uma compilação de coisas malucas acontecendo. A emoção da música e sua letra merenciam mais uma narrativa do que apenas caos e destruição presentes na música. Então encontrei uma câmera boa e barata que poderíamos comprar para enviar para algumas pessoas. Então alguns funcionaram e outros não. Mas as ideias iam evoluindo à medida que avançamos. E aqui simplesmente a gente faz uma descoberta incrível. Tá, tentando explicar de forma bem simples, eles enviaram câmeras para pessoas aleatórias, que seriam consideradas não profissionais, para terem o máximo de gravações possíveis pro clipe. E no caso a equipe que deu mais certo foi uma lá em Nova York, que é provavelmente os 3 caras que a gente vê no clipe. E um pouco mais pra frente eu descobri que foi simplesmente 15 horas de filmagens bruta que o diretor teve que fazer. Cara, isso é muita coisa levando em consideração que ele teve que transformar isso em apenas 3 minutos. E agora lá pelo fim da entrevista a gente tem algo muito interessante e bem misterioso, que pra falar a verdade me deixou bem curioso. Pergunta pro diretor sobre um símbolo que aparece no clipe. Se você não tá ligado, realmente no clipe várias cenas mostram um símbolo, que seria tipo um quadrado com um ponto no meio. E é o mesmo símbolo que aparece até na tatuagem de um dos caras. Agora se ele tatuou isso aí de verdade eu não faço a mínima ideia. Porém, se ver esse símbolo te deixou curioso, cara, a resposta que o diretor vai te dar vai te deixar mais curioso ainda, se liga. Na verdade, eu não quero responder a isso. Quando mostramos a filmagem à equipe do Joji, eles perguntaram, o que é isso? Eles queriam saber se era algum tipo de símbolo de ódio. Não é nada disso. É um símbolo que existe, mas não quero revelar. Pois é, né, cara, muito misterioso. O que será que é esse símbolo? Bem, se alguém souber, deixa aí nos comentários, porque realmente me deixou bem curioso. Enfim, mesmo depois de saber de tudo isso, você ainda provavelmente deve estar com aquela pergunta em mente. Isso é tudo já planejado então? Ou ainda assim é tudo real? Então, meio que é real ao mesmo tempo que não é real. Tá, relaxa que agora eu vou te explicar isso. Os caras que a gente vê pelo clipe são realmente atores não profissionais que foram pagos dessas gravações, como a gente tinha visto lá atrás. Então provavelmente a equipe do Joji deu as informações de cenas que eles tinham que fazer, como por exemplo as cenas deles frustrados, ou talvez a do telefone, ou até a deles brigando. Porém, em várias partes da entrevista, o diretor fala que muitas cenas foi simplesmente não planejado, e várias provavelmente foram improvisos. E só foi o que ele recebeu mesmo, como por exemplo aquela cena deles na pedra e a família passando ao lado. Talvez essa seja a cena mais engraçada de todo o clipe. E também, na aula do refrão, o diretor pediu para amigos deles ou pessoas próximas mandarem só momentos muito loucos que eles tinham. Então grande parte do clipe são só simplesmente gravações aleatórias mesmo, que o diretor juntou com as gravações dos atores e fez o clipe. Cara, mesmo sabendo de tudo isso e já especulando como o clipe foi feito, ainda assim eu acho esse o clipe do Joji mais diferente de todos, e com certeza eu sei que não é só eu que acho isso, pois comparando com os outros clipes de Joji, que aliás tem outros também muito bons, até comparando com os clipes de músicas gigantes que a gente sempre vê por aí, com certeza ele é um clipe que chama muito mais atenção, principalmente pra galera mais jovem, e com certeza teve uma grande importância pra fama de toda a música, porque primeiro que esse clipe tem um estilo de art found footage, que é um estilo que tá muito em alta esses tempos, popularizado principalmente por causa das backrooms ou liminal space, e se você não entender
entendeu o porquê de eu falar tanto que esse clipe é genial? Deixa eu te explicar um pouco. Enquanto eu tava analisando o clipe, eu percebi uma coisa muito interessante. Nos primeiros segundos e no primeiro verso da música, o clipe mostra um pouco da vida deles, com eles acordando, saindo de casa, mostrando a situação absurda que eles estão. E aí vai seguindo a música, vai crescendo, até onde chega a hora do refrão, onde é sempre a hora que tem mais impacto, quanto na música, quanto no clipe. Por mostra a parte meio que divertida, eles curtindo a vida da maneira mais maluca e destrutiva possível, com um monte de bebidas, festas, destruição, explosão, carros, crimes. E isso vai até o fim do refrão, onde a música fica calma de novo, e o clipe também. Representado como se fosse um tipo de ressaca, porque dessa vez mostram eles bem mais cansados e começa a surgir os problemas e as consequências de ter uma vida assim. Só que dessa vez, com um monte de brigas policiais e problemas para a vida dele. Até onde chega o refrão de novo e começa o caos novamente, só que dessa vez não sendo mais tão divertido como antes. Porque mostra eles muito mais cansados e com muitas mais brigas. Até o momento final da música, onde mostra um dos caras em uma situação aparentemente bem triste e frustrado com tudo isso. Esse clipe conseguiu fazer algo que a gente não costuma ver muito, bandidos e criminosos em situações vulneráveis e frustrados. E a cena no meio do clipe, do homem no celular falando que sente saudade, é uma forma talvez do clipe demonstrar o motivo do cara estar nessa situação vivendo desse jeito, demonstrando uma frustração de amor, que é algo universal com as pessoas que menos esperaria, fazendo meio de você até entender ele estar vivendo daquele jeito. Porém também fazendo você entender o porquê dele mesmo estar vivendo da maneira mais insana e incrível pra ele, ainda assim no fundo ele sente um grande vazio. E você pode perceber isso também, pois pelo clipe inteiro está como uma perspectiva dele, fazendo com que pareça que estamos entrando no diário de como o bandido consegue lidar com suas emoções e com suas experiências de término. E depois de perceber tudo isso, agora juntar uma música calma e emocional com um clipe caótico e destrutivo não pareça mais tão estranho. Porque nesse clipe o Joji conseguiu juntar a melodia melódica e a voz suave dele no clipe de uma maneira perfeita. Porém, claro que tudo isso que eu disse é apenas a minha interpretação do clipe. E isso com certeza é o mais incrível de todo esse clipe, pois a arte dele está aberta a qualquer tipo de interpretação que você quiser ter. E afinal, a arte é sempre sobre isso.